Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos matemáticos islâmicos. Através da religião e da guerra, Maomé unificou as diversas tribos nômades que viviam na Arábia. Ele morreu em 632. Seus sucessores continuaram expandindo o império pelo norte da África, entraram na Europa até a França, conquistaram a Pérsia, chegaram até uma parte da Índia. Em 750, houve uma guerra civil na qual o império se dividiu em dois. Um desses pedaços teve capital em Bagdá. E foi lá em Bagdá que surgiu o interesse dos islâmicos em astronomia, alquimia, medicina, literatura. Naquela época, astronomia e astrologia eram a mesma coisa. O interesse em astronomia, astrologia, para um islâmico se dava por dois motivos básicos. Aquela necessidade de rezar em direção a Meca. E eles também acreditavam bastante em horóscopos. Então, a matemática surge nesse contexto de astronomia e astrologia, que eram uma coisa só. Bem mais tarde, em 1258, Bagdá foi conquistada pelos mongóis. O Império Mongol foi extremamente vasto, mas durou pouco. De descendentes do Império Mongol, lá pelos anos 1400, surgiu o Império Timúrida. Aqui eu coloquei os principais matemáticos islâmicos antigos, embora eles fossem se considerar astrônomos. Vou colocar algumas datas aqui. Esses dos anos 800, esses dos anos 900, esse aqui dos anos 1000. Al-Tuzi era do Império Mongol. Vou colocar aqui 1250. Ulugh-Beg e Al-Kashi, do Império Timúrida. Vou colocar aqui 1400. Vou falar um pouco de cada um deles. Começando aqui pelo Al-Khawarizmi, ele é o número 1. Vou colocar 1 aqui. Ele escreveu o primeiro livro de álgebra. A primeira pessoa a se preocupar a explicar de maneira didática a resolução de alguns casos de equações lineares e de alguns casos de equações quadráticas foi Al-Khawarizmi. Aliás, a palavra álgebra é uma tradução de uma das partes do título do livro do Al-Khawarizmi. Os islâmicos tiveram contato com a Índia e deles aprenderam esses algarismos que nós utilizamos. Por isso que se chamam de algarismos indo-arábicos, inventados na Índia, absorvidos ali no Império Islâmico, que tem origem no povo árabe, algarismos indo-arábicos. Al-Khawarizmi escreveu um livro para explicar como utilizar esses algarismos. Al-Khawarizmi. Note a semelhança com a palavra algarismo. Algarismo vem do nome Al-Khawarizmi. Isso porque Al-Khawarizmi escreveu
um livro que explicava o sistema de numeração lá da Índia. A palavra algoritmo também vem de Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi era astrônomo, como quase todos esses aí. E ele foi uma das primeiras pessoas a usar a tangente. Aquilo que hoje eu escrevo assim, ó, a função tangente de x. Ele foi um dos primeiros a utilizar. Isso aqui surgiu bem por essa época, assim, ó, anos 800, lá no Império Islâmico. Número 2, o Qurra. Colocar aqui. Número 2. Ele foi muito importante porque pegou textos gregos e traduziu para o árabe. Aqui um exemplo. Existem muitos textos gregos cujos originais foram perdidos, mas que nós temos a tradução para o árabe. Em particular, existem textos gregos que foram perdidos e que nós só temos a versão que o Qurra escreveu em árabe. Além disso, ele estudou números amigos. Aqui eu coloquei dois bem conhecidos. Se você pegar a soma dos divisores próprios de 284, isso dá 220. Se você pegar a soma dos divisores próprios de 220, isso dá 284. Esse astrônomo aqui estudou propriedades importantes desses números e também estudou quadrados mágicos. Aqui eu coloquei um bem simples. Aquele em que não importa a linha, ou coluna, ou diagonal, sempre dá soma 15. Ele viu situações mais complicadas. Número 3, Al-Batani. Vou colocar aqui. Al-Batani calculou com uma precisão maior do que jamais tinha sido feita a duração de um ano. Então ele fez um cálculo bastante preciso de exatamente quanto que dura um ano. Vou para o Abu Wafa, número 4. São do Abu Wafa as expressões para o seno de A mais B, o cosseno de A mais B, e foi ele também quem desenvolveu a secante e a cossecante. Você nota que vai aparecer muita trigonometria aqui, porque de fato eu estou falando de astrônomos. Então foi o Abu Wafa, agora o Yunus, número 5. Se eu tiver que fazer uma conta complicada, por exemplo, a raiz quinta de 17,31, hoje em dia eu pego uma calculadora para ver a resposta. Antes de existir a calculadora, essas contas eram feitas com auxílio dos logaritmos. E antes de existirem os logaritmos, essas contas eram feitas com auxílio da trigonometria. É o método da prostaférese, baseado nessa expressão aqui, através de tabelas de valores de cosseno, e dessa fórmula se simplificavam algumas contas. Você nota que aqui eu tenho um produto, aqui eu tenho uma conta mais fácil, que é uma soma. E foi esse cara aqui, ó, o Yunus, que desenvolveu o método da prostaférese
ou foi um dos primeiros a fazer isso. Essas contas eram necessárias para os astrônomos da época. Então isso aqui era o que se tinha como equivalente a uma calculadora. Al-Kharaj, número 6, Kharaj. Aqui eu tenho um trabalho que ele fez sobre água subterrânea. Mas em termos de matemática, ele demonstrou a fórmula para a soma dos quadrados e para a soma dos cubos. Esse foi o 6. 7. Abu Mansur. Cabe aqui. Círculo trigonométrico. Naquela época, o mais usual era trabalhar com o círculo de raio 60. Abu Mansur foi o primeiro, ou um dos primeiros, existe essa incerteza, a utilizar o raio 1. Então, círculo trigonométrico de raio 1, ao que parece é do Abu Mansur. Al-Biruni. Esse astrônomo calculou com grande precisão o raio da Terra. O 9, Omar Khayyam. Omar Khayyam é famoso por ser poeta. Mas na matemática ele também tem resultados bem importantes. Vou escrever aqui uma equação cúbica. Qual é o número do Omar Khayyam? Omar Khayyam é o número 9. Ele resolveu diversas cúbicas através da intersecção de cônicas. O objetivo com a nossa notação é achar o x para colocar aqui. O Omar Khayyam achava esse x aí através da intersecção, por exemplo, de uma circunferência com uma parábola. Isso aqui forneceria o nosso equivalente ao valor de x. Agora eu vou para o Império Mongol, com Al-Tusi, número 10. Aqui eu tenho um documento em que Al-Tusi estuda a astronomia, mas é dele a lei dos senos. Esta aqui. Lei dos senos é do Al-Tusi. E ele também foi a primeira pessoa a escrever um livro daquilo que se chamou mais tarde de trigonometria. Porque até aqui eles eram astrônomos. Al-Tusi foi a primeira pessoa a pensar assim, ó. Eu consigo pegar uma parte da astronomia e separar em outro assunto. Esse outro assunto que é aquilo que hoje nós chamamos de trigonometria. Então, o primeiro livro só de trigonometria que não envolve astronomia é do Al-Tusi. Então aqui, Império Mongol. Agora eu vou para o Império Timúrida, com Ulugh Beg e Al-Kashi. Ulugh Beg
construiu um observatório. Este aqui é o observatório de Ulugh-Beg. E ele calculou seno de 1 grau com 8 casas decimais. Esse aqui é o 11, Ulugh-Beg. Agora, uma pessoa que trabalhava com ele, o Al-Kashi, o 12. Aqui eu tenho um documento em que Al-Kashi faz um estudo da distância entre corpos celestes, e é dele a versão moderna da lei dos cossenos. Os gregos antigos já conheciam uma versão equivalente a isso. Então, a lei dos cossenos, em uma versão equivalente, é lá dos 300 a.C., mas é com o Al-Kashi, lá dos anos 1400, que surge a versão que nós aprendemos na escola. Ele também fez o cálculo do π com 16 casas decimais. Isso aqui era o que de melhor se conhecia. Saber o π com tantas casas decimais foi um resultado produzido pelo Al-Kashi. Esses aí foram os principais matemáticos islâmicos da antiguidade. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.